Legião, um olhar sobre o Reino das Sombras. Este é o livro número 1 da trilogia Reino das Sombras, composto por Legião, Senhores da Escuridão e a Marca da Besta. Pelo espírito de Ângelo Inácio. Médium Robson Pinheiro. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, pois somos muitos. Marcos 5:9. Prefácio, pelo espírito Ângelo Inácio. Sombra e luz, escuridão e claridade. Essa realidade dupla forma o interior do ser humano, que tenta negar-se a cada dia, enganando-se. A maioria das pessoas quer ser apenas luz. Recusam-se a identificar a sombra que faz parte delas. Religiosos de um modo geral falam de um lado sombrio, diabólico, umbralino, como se esse lado escuro fosse algo externo, ruim, execrável. Até quando negar a realidade íntima? Até quando adiar o conhecimento do mundo interno? Várias tentativas foram realizadas para conscientizar o homem terreno de que as chamadas trevas exteriores são apenas o reflexo do que existe dentro dele. Luz e sombra são aspectos internos do ser e não representam necessariamente um lado ruim e outro bom. A sombra não é pior do que a luz. Apenas faz parte de um equilíbrio universal ainda necessário para a visão do homem terrestre. São dois polos de uma verdade interna, mais profunda. A sombra representa um aspecto transitório, porém necessário para ser reavaliar-se ante os apelos da vida e as lutas que o fizeram ser o que é. Essa transitoriedade em qualquer plano da vida é uma etapa de aprendizado, adaptação, revisão dos valores adquiridos em lutas e desafios na grande jornada interna, pessoal, íntima. Portanto, viver esse lado de forma mais plena, conhecer-se mais profundamente, enfrentar-se sem mascarar-se talvez seja um caminho mais excelente, parafraseando o apóstolo Paulo, do que aquele que as religiões do mundo vêm oferecendo e que se reflete em fugas da realidade. Quando é proposta a realização de uma excursão aos domínios das sombras, espera-se que haja coragem para admitir que esse reino obscuro tem sua raiz dentro do próprio ser humano. Ele não existe à parte ou em separado. É preciso reconhecer que a natureza do plano astral, da paisagem extrafísica é apenas a exteriorização do mundo íntimo de cada um. Dessa forma, não há como descortinar a realidade do astral inferior sem enfrentar-se, sem encontrar a si mesmo, em seu lado sombra, escuro e muitas vezes renegado. Esse mundo de trevas e escuridão é algo muito enraizado no ser humano, não é realidade extra-humana, mas intra-humana. Se você evita conhecer-se, rejeitando o que é simultaneamente sombra e luz, não há razão para prosseguir nesta jornada de descobrimento interno. Adentrar o umbral ou o astral é se obrigar a penetrar na própria sombra. Conhecer as estruturas internas das falanges do mal é, sobretudo, conhecer a própria capacidade de esparzir escuridão em si e em torno de si. Descer aos domínios das trevas e tomar conhecimento de seus métodos, de suas falanges, de sua força talvez seja uma forma de se revelar, trazer à consciência a própria realidade. Admitir-se, sem culpas e sem máscaras. O passado humano é fixo e dependente de conceitos religiosos deturpados e castradores, que foram amplamente difundidos e ainda estão arraigados no psiquismo, mesmo naqueles que afirmam rechaçar atualmente qualquer crença. Isso fez com que o ser humano, principalmente aquele mais apegado às questões religiosas, negue a verdade de sua sombra. Para muita gente, somos apenas luz. Quem sabe tal atitude seja uma tentativa de multiplicar as máscaras que trazemos incrustadas na face do espírito. Devido ao passado de ignorância, alimentada pela religião secular, ortodoxa e detentora do monopólio cultural, infundiram-se no ser humano certos símbolos das sombras, que representam conceitos moralistas de erro, pecado e desequilíbrio. São mecanismos que agem nas matrizes do pensamento, no inconsciente. Vide nota 1. Muitas pessoas, ao adentrar o mundo além da matéria, quer estejam desdobradas em espírito, vide nota 2, quer através dos portais da morte, ficam inquietas e sentem-se prisioneiras de uma realidade tão implacável que temem ou julgam haver sido injustiçadas. Dizem-se inteiramente boas,
sem nenhuma sombra moral ou ética que as possa comprometer. Com frequência, nesses momentos, declaram-se detentoras de qualidades e virtudes prodigiosas. Mas a vida além do corpo é apenas uma extensão da vida interna da alma. A estrutura e a organização das legiões do mal precisam ser visualizadas, conhecidas e pesquisadas sem que nos escondamos por trás de máscaras de religiosidade ultrapassada. Afinal, toda relação no universo se estabelece em bases de sintonia. Convido-o a mergulhar comigo neste mundo além das aparências, muito além de sua bondade e superlativa espiritualidade. Mas, coragem! É possível que no final dessa experiência descubra que o mundo no qual emergimos não está simplesmente além das fronteiras da matéria, do corpo físico, poderá estar também dentro de você, avançando sobre conceitos religiosos que mascaram sua vida e suas sombras. Penetre comigo nesse mundo das trevas, das sombras, conhecendo um pouco das legiões do mal. Jamais se esqueça, porém, de que mal ou bem, trevas ou luz, sombra ou claridade fazem parte de você, de mim, do universo. Visitar o umbral ou estagiar nas regiões sombrias não representa necessariamente atraso espiritual ou moral, muito pelo contrário. Lá é que se encontram, inclusive, os espíritos realmente iluminados e abnegados, que renunciam às paragens celestes, seu habitat verdadeiro, para se localizar onde impera o clamor daqueles que sofrem. Para a decepção dos que adotam ideias místicas e fantasiosas, o céu está vazio, como costumamos dizer por aqui. Portanto, a jornada que ora se inicia pode representar muito para seu crescimento. Espero que aquele que tenha um compromisso mais intenso com os trabalhos espirituais possa apreciar em grau muito maior aquilo que transcende as palavras deste livro, que está por trás das letras. Para esse leitor, que é uma espécie de iniciado, é Isaac bem mais do que um livro com características semelhantes às de um romance. É preparo para algo que, em breve, virá como alerta e alternativa para os povos da Terra. Belo Horizonte, MG, junho de 2006. Nota 1. O próprio Allan Kardec, codificador do Espiritismo, em diversos momentos alertou sobre as consequências nefastas da religião quando vista e difundida sob o ângulo do dogmatismo, responsabilizando os adeptos que assim procedem até mesmo pela incredulidade alheia. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é a deste século, sec. Chics. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Kardec, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo, ed. Feb. 1944. Nota 2. Conforme demonstra o Espiritismo, é cotidiano observar o ser humano em atuação na dimensão extrafísica, enquanto o corpo repousa, seja durante o sono ou não. Na atualidade, convencionou-se denominar esse estado como desdobramento e quem está a ele submetido, desdobrado em espírito ou simplesmente desdobrado. Essa expressão será corrente neste livro. Saiba mais em Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, parte N, capitão 8, da Emancipação da Alma, especialmente item 401 e seguintes. Diversas editoras, é o mesmo que, em algumas outras denominações religiosas, identifica-se como arrebatamento do espírito,
que é a terminologia própria da Bíblia, verificada, por exemplo, no livro Apocalipse, de João, verá 1:9-10. Palavras do médium por Robson Pinheiro. Nunca lhe disse que seria fácil. Disse-lhe apenas que compensava. Essas palavras, escritas por Everilda Batista, minha mãe, como conclusão de uma carta transmitida pela mediunidade do saudoso Chico Xavier, em 1989, ainda hoje ressoam em minha alma. Agora, porém, imerso na produção do livro Legião, elas ganham novo sentido e passam a ter uma importância e um alcance muito mais profundos do que naquele dia em que as recebi das mãos do grande médium de Uberaba. Nenhum livro por mim psicografado foi produzido de forma tranquila, serena e sem desafios. Este livro jamais seria diferente. Em meio a intenso ataque energético levado a efeito por certas entidades, embora sempre estivesse amparado pelos benfeitores espirituais e pelo carinho dos companheiros de caminhada, Ângelo Inácio, o autor espiritual, procedeu à escrita do livro. Naturalmente você entenderá, caro leitor, que um trabalho com este conteúdo não poderia passar despercebido por aqueles que não desejam o progresso da humanidade. Experimentando as dores de um período pós-cirúrgico complicadíssimo, eu ainda não conseguia sentar-me. Todos os dias, deitado de bruços e muitas vezes com lágrimas nos olhos e um aperto tremendo no coração, observava Ângelo Inácio, José Pigleber e Isa Túcia chegando para amenizar as dores através da psicografia. Na verdade, não havia propriamente diminuição das dores sentidas por mim. Contudo, o fato de estar circundado pelos mentores, pelas imagens, experimentando os desdobramentos conscientes e todas as emoções com as quais convivi durante os 2 meses de psicografia, acabou por amenizar a situação incômoda, que, aliás, perdura até o momento em que escrevo este texto. Legião é, portanto, fruto de um parto espiritual, do qual participaram ativamente várias pessoas, que trago para sempre na memória do meu coração. Todo o conteúdo do livro foi sorvido e apreciado por mim e pela equipe de trabalho, tanto da Casa dos Espíritos Editora quanto da Sociedade Espírita Everilda Batista, instituições irmãs. Mergulhamos no projeto, de corpo e alma, durante todo o tempo da produção mediúnica, com intensidade e dedicação incomparáveis. Na Casa dos Espíritos, o livro não é simplesmente recebido das mãos dos benfeitores, sem maior envolvimento. Na Sociedade Espírita Everilda Batista, o grupo de médiuns participa do aprendizado que encerra cada detalhe da narrativa. À medida que o livro é psicografado, ambas as equipes vivenciam, como eu, os lances ali descritos, como se fosse necessária sua assimilação por parte de cada um, no âmbito que lhe é peculiar, antes de levar o livro a público. Sobre essa característica singular de nossa atividade, lembro-me ainda hoje das palavras do amigo José Pigleber, dirigidas a mim quando psicografei Medicina da Alma, meu, e dele, segundo o livro a ser lançado, terá que experimentar todo o conteúdo do livro em si mesmo, senão eu me envergonharia, do lado de cá, de ter um médium que não provou o valor do próprio trabalho. Na época, quando o livro dava entrada na gráfica, eu adentrava o CRI, vítima de uma infecção que acabaria por me deixar 19 dias em coma e 30 quilos mais magro. Lá se vão quase 10 anos e mais 16 livros, desde o longínquo mês de abril de 1997. Quero deixar aqui registradas apenas as emoções, os sentimentos e a profunda gratidão aos espíritos amigos, que têm demonstrado sua fidelidade incondicional à proposta de Allan Kardec do Espírito Verdade. Embora os momentos desafiadores, somente conhecidos por mim e por aqueles mais íntimos que me acompanham, devo a esses representantes do Pai o amparo e a assistência, que nunca me faltaram, para o enfrentamento das graves questões que emergem diariamente, de dentro de mim, e que demandam tempo para ser solucionadas plenamente. À minha mãe e benfeitora Everilda Batista, meu carinho pelo auxílio silencioso, porém perceptível, durante a psicografia de Legião.
Eis aqui o fruto de uma parceria com o plano espiritual que apresento a você, na esperança de que lhe seja útil para a reflexão e para ampliar sua visão a respeito da vida que prossegue além da vida. Belo Horizonte, MG, agosto de 2006. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Hebreus 12:1. Capítulo 1, Criações enfermiças. Reunimo-nos na metrópole espiritual com a qual mantemos sintonia. Seria realizada uma conferência em que espíritos amigos discorreriam a respeito de problemas relativos às obsessões complexas, dando prosseguimento às observações que antes havíamos realizado no livro Aruanda, complementando nossas observações com suas experiências e conhecimento. Da reunião participariam 8 médiuns desdobrados, entre eles os médiuns Wander, Raul e Carlos, velhos conhecidos nossos devido aos trabalhos prestados em nossa dimensão. Raul, possuidor de lucidez extrafísica, participava ativamente das atividades da metrópole espiritual. Durante determinado período da noite, enquanto desdobrado, ele era um aluno que se dedicava a realizar tarefas com o objetivo de ampliar seu conhecimento mais intensamente. Logo após as atividades, em geral executadas a partir das 23 horas, conforme o fuso horário terreno, ele assumia a direção de um grupo de espíritos, ministrando aulas na universidade espiritual que nos abrigava. Nesses encontros, o médium discorria a respeito da ética mediúnica ante os desafios dos planos astral e espiritual. Entre os participantes no estudo das disciplinas, havia desencarnados em desdobramento, que diariamente, ou melhor, noturnamente, estavam presentes entre os demais participantes, todos desencarnados. As aulas eram ministradas num salão onde compareciam médiuns e candidatos a médiuns nas próximas experiências que viveriam, corporificados na cresta. Como o médium Raul havia desenvolvido lucidez e evidência extrafísicas, ele falava com convicção a respeito de temas ligados ao comportamento do médium e do animista em diversas situações nas quais era requerida sua participação, nas esferas próximas à crosta. Quando recebi o chamado para integrar a equipe que estudaria os temas relativos à obsessão complexa, resolvi convidar Raul, juntamente com Wander e Carlos, a participarem. Encontrei o primeiro dos médiums diante de uma tela, cujas dimensões aproximadas eram de 8 por 15 metros, aplicando os recursos da tecnologia sideral para a transmissão de seu pensamento, que se materializava em formato tridimensional à frente dos espíritos que assistiam à aula naquele momento. O recurso já era conhecido em nossa comunidade espiritual há mais de 60 anos e se constituía de uma película finíssima de matéria astral, semelhante a cristal, dentro da qual entravam em conflito partículas de ectoplasma modificado nos laboratórios do mundo invisível, além de outras partículas de matéria astral em movimento, em altíssima velocidade. Compunha um elemento catalisador através do qual o pensamento poderia ser transformado em imagem, som, cheiro e diversas outras sensações experimentadas pelos espíritos libertos do corpo. No processo de aprendizado em nossa universidade, constituía-se num instrumento de imenso valor para a execução das nossas atividades de aprendizado. Assim que me viu, Raul dispôs-se a sair, transferindo ao Wander a incumbência da continuidade das tarefas, que em breve seriam encerradas naquela noite. Convidei-o formalmente, estendendo a possibilidade de participar das conferências também a Carlos e Wander, porém interessado principalmente na participação de Raul, devido à afinidade dele com temas como o que seria abordado na ocasião. Sabe, Ângelo, iniciou Raul, sinto-me honrado com o convite. No entanto, devo participar de um estudo com Giuseppe Gleber e outros amigos, aos quais já dei minha palavra. Creio que ficará para outra oportunidade. Mas Giuseppe será um dos espíritos a realizar a conferência nesta noite. Talvez estejamos falando do mesmo evento, e você ainda não tenha se dado conta. É verdade. Quanto ao Wander e Carlos,
Também foram convidados para participar, mas alegaram compromissos em outra área do conhecimento e, delicadamente, recusaram o convite. Pois eu deixei uma mensagem, convidando-os também. Creio que não poderão ignorar a oportunidade que se faz presente para todos nós. Se não sentem afinidade com o tema ou com a perspectiva com que os espíritos o abordam, quem sabe participem das outras turmas que estão reunidas nesta noite na universidade de nossa metrópole. Pois é, respondeu Raul. Os dois alegam compromissos diferentes e interesse por tópicos mais brandos do que aqueles que me cativam. Costumam dizer que só gosto de assuntos picantes, polêmicos, talvez por você andar muito em minha companhia, falei a Raul, com certa ironia. Como não tenho um comportamento ortodoxo nem me encaixo nos caixotes mentais que engessam o pensamento, você se contaminou comigo. Rimos os dois e abraçamo-nos, como velhos amigos. Dirigimo-nos em seguida ao salão multifuncional no qual se realizariam as conferências da noite. De imediato encontramos velhos conhecidos nossos. Pai João de Aruanda estava radiante e, junto dele, o nosso amigo Tupinambá, vestindo um elegante traje que em nada lembrava a roupa típica de índio, remetia aos paramentos utilizados pelos iniciados maias. Zartu caminhava junto a Estevão e Marta Figner, e, mais além, estavam diversos trabalhadores ligados às tarefas desobsessivas. Sentimos-nos em casa, e somente então Raul obteve a certeza de que estava integrado à atividade certa, pois viu que ambos os convites que recebera eram relativos ao mesmo evento. Não lhe restava mais dúvida. O tempo transcorreu para nós de forma mais rápida do que de costume, pois nos embriagávamos com as palavras dos benfeitores, que falavam, um a um, a respeito de tema tão controvertido e atraente, ou desobsessões complexas. Zartu discorreu serenamente a respeito dos componentes psicológicos que envolviam o intricado processo utilizado por magos e cientistas e falou de forma interessante sobre os modelos mentais desses espíritos, traçando um mapa psíquico de seu comportamento. José Pigleber abordou com maestria os fundamentos científicos dos processos de obsessão complexa, tais como a síndrome dos aparelhos parasitas, e elaborou uma tese que melhor definiu o comportamento das partículas mentais e das correntes parasitas de pensamento desorganizado. O tema arrebatou a plateia de espíritos encarnados e desencarnados. Estevão entrou em cena e apresentou elementos ligados ao pensamento evangélico, falando a respeito dos processos obsessivos nos tempos bíblicos e, em seguida, da era cristã em diante, culminando com o pensamento de Allan Kardec e a necessidade de atualização da metodologia e do conhecimento sobre o assunto. Falou longamente da importância de os médiums se colocarem à disposição para uma abordagem mais ampla e detalhada no tocante ao chamado Reino das Sombras. Qual não foi a nossa surpresa quando, em meio à fala de Estevão, que encerraria as exposições da noite, entraram no ambiente Carlos e Wander, que, desdobrados, participavam de outras tarefas em nossa metrópole. Ufa, falou Wander. Não aguentei os comentários das outras salas de aula e resolvi convidar Carlos para participarmos aqui. Pena que já está no final. Vocês dois foram os primeiros a chegar para o término da série de palestras, ironizou Raul. Ambos entenderam a zombaria de Raul, mas decidiram engolir em seco, pois perceberam os olhares atentos de Dona Maria e do amigo Fernandes, que estavam participando conosco, sentados ao lado de Pai João. A conferência terminou, e logo vários grupos se reuniam, comentando um assunto de maior interesse. Fomos procurados por José Pigleber e Zartu, espíritos que nos tutelavam as tarefas, profundamente ligados ao nosso projeto espiritual. Propuseram uma excursão aos planos mais densos e o desenvolvimento de uma tarefa de psicografia na qual seriam transmitidas as informações e experiências adquiridas nessa incursão ao Reino das Sombras. Olhei para Raul, Wander e Carlos na tentativa de obter deles a participação. Wander saiu de mansinho, e Carlos procurou a companhia do companheiro Fernandes para tratar de assuntos pertinentes ao seu trabalho como médium. Raul sorriu discretamente e falou para José Pigleber e Zartu:
Parece que não sobrou quase ninguém para tal excursão. Sério, porém de forma amorosa, José Pigleber respondeu, o suficiente para a realização da tarefa. Você aceita a incumbência? Sem pensar muito, Raul indagou, visivelmente interessado. Quais espíritos participarão dessa tarefa? Vocês estarão sob a coordenação de João Cobo, e naturalmente Ângelo seguirá junto. Mas a equipe aumentará à medida que estiverem em contato com regiões mais densas. Estarei pessoalmente em sintonia com vocês, mas preciso de alguém que possa captar meu pensamento com mais intensidade além de João Cobo e Ângelo. Conte comigo, acatou Raul, imediatamente. Não é simples assim, tornou José Pigleber. Você estará submetido a pressões internas muito intensas, e seu corpo espiritual poderá se ressentir, transmitido ao físico a ressonância vibratória das regiões visitadas. Pensativo, Raul perguntou, isso significa o quê, mais precisamente? É provável que seu corpo físico se impressione no contato com as vibrações que encontrará nas regiões subcrustais. Sua saúde poderá oscilar muito. Vou desencarnar? Com certeza, respondeu o amigo José Pigleber. Mas não devido a isso. Então eu estou dentro. Pode contar comigo. Olhei para Raul de soslaio e, no fundo, dei-me por satisfeito com a sua decisão. Estaríamos juntos novamente no prosseguimento de nossas tarefas espirituais, e Raul, uma vez mais, estaria junto comigo e pai João nas tarefas que a vida nos ofertava. Após os preparativos em nossa cidade espiritual, começamos a descida vibratória em direção à crosta planetária. Nossa excursão destinava-se a estudar o reino das sombras, mas, antes, passaríamos na residência do médium Raul, que nos acompanharia, desdobrado. O espírito pai João de Aruanda, conhecido também como João Cobo, seria nosso instrutor, como em outras oportunidades. Segundo ele, fazia-se necessário alguém encarnado, que doasse certa quantidade de ectoplasma com relativa facilidade tanto quanto com qualidade. Raul, médium conhecido nosso, fora escolhido não devido a títulos de santidade, os quais definitivamente não possuía. Era trabalhador ativo e, em nosso plano, costumava deslocar-se com lucidez, colocando-se à disposição para o trabalho independentemente da hora ou da maneira como a atividade se apresentasse. Precisamos de colaboração em nossas observações, explicou-me João Cobo, o pai velho. Nossos irmãos encarnados possuem reserva de energia ectoplásmica, da qual precisamos para este tipo de estudo que lhe é afim, Ângelo. Um médium desdobrado será excelente auxiliar em nosso projeto e, caso possua clarividência extrafísica, poderá contribuir ainda mais para certas tarefas do lado de cada vida. Curioso, indaguei do preto velho a respeito de suas observações, mas não são todos os médiums que gozam da visão desenvolvida quando se encontram desdobrados em nosso plano? De forma alguma, meu filho. A grande maioria ainda transita entre as expressões da matéria e as impressões que guardam da vida espiritual, sem a necessária lucidez quando atuam fora do corpo. Tudo é questão de exercício, trabalho e dedicação. Além do mais, alguns dos médiums atualmente encarnados na crosta vêm de um passado no qual receberam iniciação espiritual em antigos templos e no seio de povos que já não existem com a glória de outrora. Com experiências na Atlântida, no Egito ou junto a outros povos da antiguidade, diversos sacerdotes do passado permanecem aperfeiçoando-se ou resgatando a paz de consciência em meio às lides espíritas, umbandistas ou esoteristas. Muitos são médiums, que atualmente lidam com as questões do psiquismo orientados por espíritos que os dirigem do nosso plano. O conhecimento adormecido nos escaninhos da memória espiritual desperta ou emerge das profundezas do campo mental na hora necessária, para sua utilização adequada. De acordo com seus comentários, podemos depreender que todos os médiums são iniciados de outras épocas? Absolutamente, meu filho. Na grande maioria, são espíritos endividados, que aproveitam a sagrada oportunidade da mediunidade para resgatarem seu passado em tarefas beneméritas, enquanto aprendem a lidar com as manifestações do psiquismo.
Aqueles que foram iniciados no passado, cujo conhecimento e experiências estão arquivados em sua memória espiritual, são reconhecidos pelo trabalho que realizam em um âmbito mais abrangente. Infelizmente, nem todos permanecem fiéis ao mandato espiritual ou ao compromisso assumido antes de reencarnar. Isso significa que retarda o seu progresso espiritual, comentei. Não somente isso, Ângelo, como também comprometem a incumbência que receberam, adiando projetos traçados do lado de cada vida por elevados amigos do mundo maior. Poderíamos dizer que no mandato mediúnico existem dois tipos de tarefas e tarefeiros, isto é, aqueles que no passado já experimentaram a vivência mediúnica e outros que a têm pela primeira vez? Vamos tentar esclarecer, meu filho. O Evangelho de Nosso Senhor nos diz que muitos são chamados. Quando observamos as experiências relatadas em as páginas do Evangelho, vemos duas categorias de pessoas que davam sua colaboração ao trabalho do Mestre. De um lado, os chamados discípulos, ou aqueles que foram chamados a servir como aprendizes da escola espiritual que o Cristo coordenou, tal qual um professor ou rabi. A essa classe numerosa eram dados ensinamentos espirituais compatíveis com sua experiência e sua capacidade de entendimento. Eram a maior parte. De outro lado, no entanto, havia o apostolado, que foi conferido apenas a uns poucos. Aqueles que dele usufruíram foram os eleitos pelo Mestre devido a seu currículo espiritual, no qual certamente se registrava uma ficha de serviço mais intensa e ininterrupta. O apostolado pode ser entendido como uma convocação ou uma outorga divina para tarefas que exigem pessoas mais experientes ou com maturidade maior que os demais, em determinado contexto. Por essa razão, vemos nas páginas do Evangelho muitos discípulos e poucos apóstolos. Aos últimos eram conferidos ensinamentos mais amplos e detalhados, que exploravam ideias expressas aos demais apenas através de imagens fortes e parábolas. Em contrapartida, exigia-se dos apóstolos atitudes mais condizentes com a importância da tarefa que lhes fora confiada. Ao transportarmos para o campo mediúnico tais observações, notaremos que muitos recebem o chamado da mediunidade como discípulos do Mestre, porém, como médiuns, não dão respostas em suas vidas e atitudes com a intensidade que o serviço apostolar exige. São apenas discípulos. No entanto, há aqueles poucos que traduzem sua tarefa em obras de verdadeiro heroísmo espiritual, deixando suas marcas por onde passam. É inegável que estes médiuns receberam uma outorga divina e que já trazem de seu passado larga experiência no trato com as questões espirituais, o que lhes impõe inclusive certa conduta, certo ritmo. Constroem sua obra espiritual e, à medida que avançam, vão arregimentando outros discípulos do Mestre, que caminham tendo nesses servidores uma espécie de referência para seu roteiro de vida em busca de espiritualidade. Esse serviço do apóstolo moderno, que pode ser denominado mediunato, é algo que não pode ser negado. Os frutos desse chamado divino são percebidos de forma ostensiva, e a autoridade moral do medianeiro ou daquele que recebeu o chamado direto do alto salta aos olhos nas ações que empreendem no dia a dia. Mas nem todos os médiuns são assim, aliás, são poucos os que são chamados diretamente para uma tarefa específica, o que nos faz relembrar as palavras de Nosso Senhor: muitos são os chamados, discípulos, mas poucos os escolhidos, apóstolos. Atingimos a residência do médium, e, antes que adentrássemos o ambiente íntimo, notei que uma barreira vibratória, aparentemente intransponível, envolvia o local. Um pouco mais próximo do apartamento de nosso parceiro nas atividades espirituais, alguns guardiões estavam a postos, e nosso ingresso só foi permitido após sermos identificados aos sentinelas. Ante minha surpresa, Pai João esclareceu: muitos espíritos inteligentes e sem o compromisso ético com as tarefas do bem poderiam se disfarçar e tentar algo contra o equilíbrio duramente conquistado. Com a presença de espíritos guardiões, cada ser desencarnado que se aproximar deste local precisa ser identificado mediante as vibrações que emana, antes de adentrar o ambiente. Fazemos tudo isso para a proteção do médium,
que é nosso parceiro nas atividades, embora ainda se encontre em meio às lutas naturais ao próprio aperfeiçoamento íntimo. Como parceiros, sentimos-nos no dever de providenciar recursos para a manutenção do clima espiritual e evitar que entidades das sombras possam interferir diretamente em seu cotidiano, prejudicando nossas atividades. O médium estava diante do aparelho de televisão, assistindo a um documentário, quando adentramos sua residência. Percebendo-nos a presença, imediatamente dirigiu-se ao quarto, deitando-se e se preparando para a tarefa em desdobramento. Proferiu uma breve oração e assim se colocou à disposição para o trabalho. Aproximei-me dele e apliquei intenso magnetismo na região do córtex cerebral, sensibilizando-o e ao mesmo tempo preparando-o para que o médium mantivesse o máximo de lucidez possível durante as tarefas que tínhamos pela frente. Pai João aplicou-lhe passes longitudinais, projetando o perispírito, corpo espiritual psicossoma, do nosso amigo para fora dos limites do corpo físico. A princípio, ele ficou meio tonto, talvez desnorteado, ao se ver fora do corpo. Em poucos instantes, porém, pôde perceber a presença de João Kobu, o nosso pai João, e somente então me tornei visualmente perceptível a ele. Mais um passe aplicado, agora no chakra frontal, e ele sentiu-se mais à vontade, pela percepção mais intensa da dimensão extrafísica. Pai João sorriu amistosamente, demonstrando que estava atento a cada detalhe do que ocorria. O médium, por sua vez, entregou-se inteiramente ao trabalho, questionando apenas quanto a como ser mais útil naquilo que era esperado dele. Os preparativos foram realizados com sucesso até aquele momento, e chegou a hora de começarmos nossa excursão espiritual. Ao ultrapassarmos os limites do local onde residia o médium, avistei uma das ruas da grande cidade que visitávamos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a presença de certos espíritos, que encontramos policiando as imediações. Em algumas esquinas, não todas, havia uma classe de espíritos de prontidão, como se fossem soldados. Naturalmente eles também notaram a nossa presença e reverenciaram o João Kobu, como se o conhecessem. Pai João socorreu-me o pensamento, que, com certeza, também refletia as indagações do médium que nos acompanhava desdobrado. Estes seres são os guardiões, meus filhos. Trabalham sob a tutela do plano superior e têm função equivalente à dos soldados da Terra, que algumas vezes policiam as ruas. A diferença está no fato de que, do lado de cada vida, devem estar atentos aos seres que, no dia a dia dos habitantes do mundo, não são regularmente percebidos. Também exercem certo controle ou vigilância sobre algumas criações mentais ou formas parasitárias que encontramos do lado de cá. Nesse momento do comentário, o médium que nos acompanhava interferiu com um questionamento. Pensei que os guardiões só policiavam outros espíritos. Nunca imaginei tais espíritos exercendo o papel de vigilantes das criações mentais. O trabalho desses espíritos é muito mais complexo do que se pode imaginar. É uma pena que os nossos irmãos espiritualistas não pesquisem mais a respeito. Teriam imensos recursos à disposição, para seus trabalhos de assistência espiritual, falou Pai João. Muitas criações mentais de encarnados e desencarnados representam um imenso perigo aos humanos desdobrados ou mesmo um obstáculo a certas tarefas dos desencarnados mais conscientes. Observem ali, por exemplo, apontou à sua direita. Ao longe observamos uma cintilação dourada, que exercia um fascínio, devido à sua aparente beleza. À medida que focalizávamos o olhar, as cintilações foram percebidas com maior detalhe. Vimos uma fina camada de algo que mais parecia uma rede, tecida em material do plano astral semelhante a fios de nilon, com coloração dourada. Com mais atenção ainda, percebemos que o material se espalhava por uma área imensa da cidade ou daquele bairro onde estávamos. Alguns indivíduos transitavam por ali, vindos de seus divertimentos noturnos, despercebidos da realidade extrafísica a seu redor, naturalmente oculta, devido à sua situação de encarnados. Ao cruzarem aquele ponto, alguns deles eram como que atacados por imenso contingente daquelas formações estranhas,
que pareciam ser atraídas para eles como a limalha de ferro é atraída pelo ímã. O ataque não se concretizou, em virtude da ação de um grupo de guardiões, que imediatamente percebeu o que ocorria e providenciou para que as algas energéticas, assim eu as chamei, não atingissem tais pessoas. Um dos guardiões trazia um aparelho pequeno, que parecia funcionar com eletricidade retirada da atmosfera. Assim deduzi a partir do ocorrido. Logo que o aparelho foi posicionado perto dos encarnados, notamos uma descarga elétrica no ambiente à volta, parecendo que a eletricidade era transferida para o pequeno objeto trazido pelos guardiões. Um campo de força foi percebido imediatamente ao redor das pessoas, impedindo que as chamadas algas energéticas as atingissem. Pai João explicou-nos, essas criações mentais vagueiam por muito tempo nessa região. A cintilação dourada, por sua vez, denota que agem preferencialmente no campo mental das pessoas, atraídas naturalmente pelas ondas e pelos raios emitidos pela mente de cada um, devido aos pensamentos abrigados e irradiados. Tais criações que você, Ângelo, denominou algas energéticas sobrevivem das irradiações mentais de encarnados e desencarnados. No entanto, ao se acoplarem ao campo mental das pessoas, elas imediatamente começam um processo mórbido de absorção das ondas mentais do hospedeiro. À medida que absorvem e se nutrem dos pensamentos emitidos pelos encarnados, descarregam em sua aura uma cota considerável de resíduos ou toxinas mentais, que envenenam as correntes de pensamento. Esse veneno mental poderá ser comparado aos venenos que encontramos na esfera física? Inquiriu Raul. Utilizamos o termo veneno por falta de um vocabulário mais rico, entretanto, podemos fazer uma comparação, meu filho, respondeu o pai João. Toda vez que essas criações mentais absorvem elementos dos encarnados ou desencarnados, agregam em sua estrutura uma espécie de fluido mórbido, pois que se nutrem das criações inferiores. O resíduo tóxico ou o excesso acumulado em sua estrutura íntima é transferido automaticamente para novos hospedeiros, formando um intenso círculo vicioso. O resultado é que os pensamentos desorganizados de nossos irmãos passam a ser mais constantes e formam assim um circuito fechado de ondas pensamento desequilibradas. Nesse sistema de circuito fechado, atraem mais e mais outras criações desorganizadas e daninhas para o equilíbrio de meus filhos, agravando mais e mais sua situação. Nota-se o efeito nos diversos crimes, nas brigas e no uso de drogas, largamente difundido nas noites terrestres, quando os raios benéficos do Sol não exercem ação destrutiva nessas comunidades de formas pensamento desequilibradas. Aliás, tais comunidades energéticas que vocês observaram são produto dos pensamentos dos próprios encarnados, as quais são mantidas e utilizadas por espíritos das sombras, mais inteligentes. Então, não são apenas o resultado dos pensamentos desequilibrados ou desorganizados dos encarnados. As criações mentais são também instrumentos de entidades perversas. Isso é certo, Ângelo, tornou o pai João. Entidades mais inteligentes, porém com disposições íntimas egoístas, sabem da atração que essas formas pensamento exercem sobre encarnados em geral e alguns desencarnados em particular. Utilizam-nas para os chamados roubos de energia. Cultivam muitas dessas formas mentais parasitárias em seus redutos e delas extraem o resíduo mental acumulado para se nutrirem, como vampiros que são, até que se esgotem as reservas. Nesse caso, quando as criações mentais já não têm mais conteúdo apreciável ou o extrato mental roubado de suas vítimas, tais espíritos as distribuem novamente em lugares propícios, onde encarnados se reúnem, para que comece novamente o processo enfermiço. Fiquei muito pensativo quanto ao papel dos guardiões ao exercerem suas atividades, muitas vezes tão ignoradas pelos estudiosos da vida espiritual. Nesse momento de minhas reflexões, o espírito pai João interferiu. Os guardiões são especializados em diversas tarefas, meus filhos. Nem todos são aptos a enfrentar essas situações relativas às criações mentais inferiores. Do lado de cada vida, a especialização é necessária para que possamos trabalhar com maior eficácia. Esses guardiões,
por exemplo, já entram em contato com as tais algas energéticas há muito tempo. Sua organização é muito ampla, e aqueles espíritos mais experientes que coordenam as tarefas dos guardiões promovem as especializações de acordo com as tendências e até mesmo com as profissões e atividades desempenhadas pelos espíritos quando ainda encarnados. Alguns guardiões são simplesmente vigilantes, que observam os acontecimentos para fazerem seu relatório a outros, mais especializados. Outra equipe de guardiões trabalha com soldados do plano astral, e outra ainda, mais especializada, exerce uma atividade mais intensa no planejamento e na estratégia de ação contra o domínio das sombras. Dessa forma, disse Raul, podemos entender que os espíritos que trabalham como soldados ou guardiões são tão importantes quanto os chamados mentores, em suas atividades mais espiritualizadas. Isso mesmo. Tudo e todos têm a sua importância. Sem o trabalho desses espíritos que enfrentam as vibrações mais grosseiras e densas das mentes desajustadas, não seria possível a tarefa dos chamados mentores ou guias. Todos dependemos uns dos outros em qualquer departamento do universo. Ignorar essa interdependência é pura arrogância. Também os encarnados dependem diretamente do trabalho dessas equipes de espíritos especializados, do contrário, sucumbiriam entre as próprias criações mentais desorganizadas. O acúmulo de energia mental de natureza densa formaria uma crosta em torno dos encarnados que dificilmente seria rompida por eles próprios. Isso dificultaria a conexão com os planos superiores através das intuições e inspirações. Também, na esfera mais física, o cúmulo energético pernicioso de tais criações exerceria uma influência sobre a respiração e a circulação sanguínea nos corpos de nossos irmãos encarnados. Não pensei que essas criações mentais fossem tão desastrosas assim no contato com os encarnados, concluiu Raul. Pois é, meu filho, acrescentou o pai João. Além da fronteira do mundo físico, a realidade é também palpável, real e muitas vezes imensamente grave. As organizações existentes do lado de cá representam o equilíbrio do sistema. Se por um lado existe uma série de seres, coisas e situações que influenciam perigosamente o homem terrestre, por outro lado, o mundo espiritual se organizou ao longo dos milênios de tal maneira que, para cada situação emergencial ou complicada que possa comprometer o equilíbrio geral, constituíram-se equipes especializadas. Tais equipes são conhecidas por diversos estudiosos do pensamento espiritual, embora o silêncio que se faz a respeito de sua existência e de seu trabalho. Após as explicações de Pai João acerca das criações mentais, continuamos nossa caminhada. Uma pausa se fez notar em nossas considerações, talvez para que pudéssemos pensar mais a respeito de certas situações corriqueiras do lado de cá, mas pouco abordadas por espíritos e espíritas de modo geral. Nossos pensamentos já voavam com os comentários de João Cobo, quando ele próprio nos convidou a observar mais atentamente ao redor. Os detalhes eram muito importantes para nosso estudo. Ao longe, divisamos um grupo de espíritos de aparência estranha. Pareciam zumbis que perambulavam pelas ruas sem saber ao certo aonde iam. Aproxima-nos lentamente, mantendo, contudo, distância razoável, considerada adequada para observações mais amplas sem comprometer a segurança de nossa diminuta equipe. Os espíritos em foco se assemelhavam a mortos-vivos, arrastavam-se penosamente pelo chão do planeta, olhar perdido, como se representassem um papel num filme criado pela imaginação de algum louco por aí. São os sonâmbulos, sentenciou Pai João, depois de dar um tempo para nossa inspeção. O médium Raul parecia atento a cada detalhe, porém mais parecia um gato, arrédio, desconfiado. Mantinha-se mais afastado, sem, contudo, perder os detalhes. Pai João continuou, muitos querem vir para o lado de cada vida através da chamada viagem astral, mas ignoram que enfrentarão aqui uma vida real, e não uma ilusão dos sentidos. Não se preparam através de estudos e tentam conhecer o país além da esfera física sem ter informações precisas a respeito de seus habitantes, costumes e geografia. É tão sensato como fazer, na Terra,
uma longa viagem internacional sem a mínima noção sobre a cultura a ser visitada, comparou Raul, com ironia. Exato, retomou o pai velho. Com isso, ao se defrontarem com o panorama que ora presenciamos, situado na dimensão contígua à esfera física humana, alcançam pouco proveito em suas realizações. O fascínio que até então os movia se dilui ante a realidade encontrada. Apavoram-se ao deparar com seres com os quais não sabem se relacionar. Em sua fantasia, esperam penetrar diretamente, sem escalas, em regiões superiores, onde desfrutariam da companhia de mentores e mestres do pensamento espiritualizado. Decepcionam-se amargamente, pois se veem em regiões sombrias, próximas à crosta, à morada dos homens, totalmente desprovidas de elementos idílicos ou angelicais. Como se não bastasse, notam que o perfil dos habitantes desse mundo extrafísico não confere com descrições recheadas de fantasia que muitos apresentam como informações mediúnicas confiáveis. Nota: apesar de não ter podido avançar muito na descrição da realidade extrafísica em seus breves 14 anos de pesquisas espíritas, desde o primeiro contato com as manifestações até a formulação e o aprofundamento dos estudos, Allan Kardec deixou noções fundamentais a respeito da natureza do mundo invisível. Repleta de exemplos esclarecedores a esse respeito, ainda que de modo esparso, cita-se a Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos, sua obra mais extensa, que editou pessoalmente a cada mês, sem interrupções, desde janeiro de 1858 até sua desencarnação, às vésperas de publicar o número de abril de 1869. A FEB possui a tradução mais moderna e cuidadosa da obra, mas outras editoras brasileiras também têm os 12 volumes anuais da revista em seu catálogo. Todavia, as bases para o estabelecimento da paisagem extrafísica encontram-se cristalinas no capítulo intitulado Do Laboratório do Mundo Invisível, em O Livro dos Médiuns, Kardec, Allan, parte N, capitão 8, diversas editoras, e em A Gênese, idem, capitão 14, item I, Natureza e Propriedades dos Fluidos. Anos mais tarde, principalmente com as obras de Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz, e as da médium Ivone do Amaral Pereira, o espiritismo ganharia contribuição notável a fim de preencher essa lacuna. Tais espíritos, semelhantes a zumbis, constituem apenas um dos grupos entre os muitos que ignoram quem são ou qual é sua situação na erraticidade. Esse contingente de espíritos ignorantes compõe a maior parte da população terrena. Segundo as estatísticas atuais a que temos acesso, são aproximadamente 40 bilhões de seres que, em suas existências, transitam entre as dimensões, ora no plano físico, ora no extrafísico. Com características diferentes entre si, em sua grande maioria são como esses sonâmbulos. Compondo esse grupo, há desencarnados que caminham por todo lado à procura de vitalidade, em geral encontrada junto aos encarnados. Em seguida, acoplam-se às suas auras e absorvem inconscientemente o tônus vital de milhares de seres humanos. Como fantasmas, perambulam pela Terra, uma vez que durante suas existências físicas não entraram em contato ou não se relacionaram intimamente com a realidade do espírito. Portanto, permanecem ignorantes de sua vida de espírito. Suas mentes vagam entre o pesadelo de sua conduta na última existência e a falta de referência para uma vida mais espiritualizada. Como disse, essa situação de absoluta inépcia é o quadro típico que verificamos na grande massa de desencarnados do planeta Terra. Fico imaginando, falou o médium, desdobrado, como as coisas deste lado da vida são parecidas com as do nosso plano, o corpóreo. Chego a pensar que estamos sujeitos a leis equivalentes às do mundo físico, das sociedades e a outras circunstâncias próprias desse campo. O mundo extrafísico, Raul, prosseguiu pai João, tem muita semelhança com o chamado plano crusta-crosta, ou seja, o mundo objetivo, material. Em seus desdobramentos, com o espírito parcialmente liberto do corpo carnal, você pode constatar que, no ambiente onde nos movemos, há uma geografia própria,
coexistente com a realidade humana. Muitos espiritualistas, ao dizerem que a Terra é uma cópia da paisagem extrafísica, entendem de modo equivocado que sua natureza repete as bases corpóreas. Dá-se exatamente o contrário. Existe uma forma fixa e definida para o ambiente astral, cuja investigação mais ampla ainda está por ser realizada, e é ela que serve de molde. A possibilidade de pesquisar, catalogar e avançar mais profundamente na compreensão das nuances do horizonte extracorpóreo é algo a respeito do que a maioria dos médiums ou sensitivos ainda não se pronunciou. O cenário é em tudo muito semelhante àquele encontrado na crosta, porém, temos de considerar o estado de fluidez e plasticidade da matéria astral, a qual reflete com extrema precisão o teor vibratório dos pensamentos emitidos em ambas as dimensões. Isso quer dizer, meu filho, que os pesadelos e temores abrigados nas mentes de nossos irmãos dos dois lados da vida se refletem com o máximo de fidelidade aqui. Veja, por exemplo, o caso das criações mentais inferiores. Normalmente, assumem a forma externa de elementos encontrados no mundo físico, tais como larvas, baratas, escorpiões, aranhas ou outros seres mais elementares da escala evolutiva. Constata-se assim que há mais do que simples cópia da realidade astral manifesta no campo físico, há, em certa medida, uma interação das dimensões, que se interpenetram profundamente. No exemplo citado, a esfera física reproduz-se no âmbito extrafísico, o que soa paradoxal. Já observei isso em alguns casos, disse, pensativo. Embora nunca houvesse refletido mais detidamente sobre o assunto. Pois bem, continuou a explicar o preto velho. Ao longo do tempo, aliás, ao longo dos milênios, o ser humano conviveu intensamente com pestes, animais selvagens e algumas formas de seres que durante eras têm acompanhado a marcha humana sobre a Terra. Com o decorrer do tempo, o imaginário popular classificou alguns desses seres como criaturas pestilenciais, negativas, que provocam asco em qualquer pessoa que com elas se depare. Formou-se, a partir daí, uma espécie de egrégora, com tais formas firmemente associadas a situações e ideias desagradáveis. Na verdade, tornaram-se símbolos dessas situações. Por exemplo, a barata causa mal-estar, nojo, repulsa. As aranhas, em especial as maiores, consideradas perigosas, transmitem uma ideia de repugnância, medo e horror, assim como ocorre com ratos, cobras e escorpiões, cada um à sua maneira. Quando a mente em desequilíbrio produz matéria mental tóxica, mórbida e doentia, essa matéria adquire imediatamente o aspecto já consagrado pelas mentes de milhões de criaturas como algo indesejável. Verifiquemos, na prática, como tais criações, que são seres vivos, dotados, contudo, de vida artificial, assumem formas ditadas pelas mentes humanas e passam a agir na aura das pessoas. Assim que pronunciou essas palavras, Pai João nos chamou a atenção para dois jovens que passavam em frente a uma casa noturna, inebriados com a ideia de adentrar no ambiente eletrizante. Paramos do lado de fora, observando o trânsito de pessoas, quando o pai velho apontou em direção ao solo, próximo aos pés das pessoas, particularmente dos dois jovens. Algo parecido com baratas surgia por onde pisavam, porém, as formas pareciam ser feitas de plástico. Moviam-se pernas acima, como que absorvendo dos encarnados alguma espécie de alimento invisível, mas necessário. Novamente foi Pai João quem nos orientou: as baratas, meus filhos, são animais de hábitos noturnos. Nesse período é que saem do abrigo para alimentação, cópula, oviposição, dispersão e voo. Portanto, as formas pensamento inferiores, quando assumem a aparência de baratas, são classificadas como parasitas noturnos. Naturalmente, são encontrados onde há maior concentração de energias mentais desequilibradas e maior número de pessoas reunidas, cujo hálito mental esses parasitas absorvem, a fim de se manterem vitalizados. Durante o dia, as baratas que convivem com os humanos esquivam-se da luz e das pessoas. Entretanto, algumas condições especiais contribuem para seu aparecimento diurno,
tais como excesso de população, falta de alimento ou água, ocorrência de coisas estragadas, com odores em geral desagradáveis aos humanos, além de locais com pouca higiene. Quando consideramos os parasitas astrais elaborados e mantidos através de formas pensamento inferiores com feição de baratas, podemos entender que o fluido mórbido que serviu de matéria-prima para esses insetos também tem comportamento noturno, tal qual suas duplicatas do mundo visível. São formas